2 horas celebrava, cantava connosco. Temos visto realmente a mão de Deus, e aquilo que Deus tem mostrado é que realmente muitas vezes vivemos à procura de promessas, à procura de bênçãos, mas a bênção não é um lugar, não é uma coisa, é uma pessoa, é Jesus, né? Israel já tinha a promessa com eles desde o momento que saíram do Egito. Era Deus, e era isso que Deus queria fazer, e é o que Deus quer fazer connosco. Não é ficar à espera de alguma coisa que vamos ter lá no futuro. Tudo o que podemos receber de Deus é sempre um bónus, porque o melhor nós já temos, é Ele. Ele é a promessa. Amém. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, João Nuno. Obrigado também já pela mini pregação. O pastor é mesmo assim, não é? Não consegue ficar calado. Bem-vindo, Levi e Mariana, desde Rio Verde. Não sei se sabem, mas eles vivem longe, mas de vez em quando cada uma fugidinha. E nós nos alegramos. Alguns irmãos já me vieram dizer que eu até já cresci. Eu não sei se cresci ou não, mas estamos satisfeitos, estamos, não é? Por ter aqui os filhos, por ter o genro, coisa boa, estarmos juntos. Meus irmãos, muito rapidamente eu gostava de partilhar convosco alguns anúncios. E começo por que nos dá algum aperto no coração. Esta semana faleceu o irmão do nosso irmão José Lourenço e o Vigildo. Nós queremos desde já e uma vez mais dizer ao nosso irmão que estamos convosco, orando ao Senhor para que de facto Ele supra esta falta agora na família. Nós ainda não sabemos quando será a cerimónia fúnebre. Quando soubermos, vamos comunicar à igreja para que aqueles que puderem e desejarem aqui poderem estar para acompanharmos estes irmãos. Ontem tivemos aqui um dia muito especial. Muitas pessoas passaram por aqui no Festival da IBA. Tivemos aqui momentos de elevação, de tributo, de louvor ao nosso Deus. Tivemos momentos de partilha, momentos de convívio, muita comidinha, algumas coisas para comprar, e nós aqui estivemos passando um dia com outras igrejas irmãs aqui da zona. Uma vez mais agradecemos todo o esforço que foi feito, a muitos daqueles que até vieram de fora para estar connosco e podermos ter este tempo tão especial. E, meus irmãos, especial também tem sido o trabalho feito pelas mulheres da nossa igreja. Mulheres da nossa igreja que se reúnem aqui todas as terças-feiras. Vou pedir que vocês venham aqui à frente. Venham lá. Mulheres da terça-feira, venham até nós. Os irmãos, nós, se tiverem mais dificuldade, podem subir pelas escadinhas laterais. Não é preciso fazer tanto esforço. Estas queridas, as outras que não quiserem subir, se quiserem podem ficar à frente, sintam-se à vontade. Se puderem subir, melhor. Estas irmãs, todas as terças-feiras, elas têm vindo até aqui. E elas têm feito um trabalho absolutamente maravilhoso. É um trabalho de silêncio, não é? Muitas delas têm o prazer e o privilégio de estar umas com as outras nesta altura. Escusam de ficar em casa sozinhas. Elas convivem umas com as outras, elas têm feito trabalho e têm abençoado outros. E por isso, numa breve palavra, subir a nossa irmã Alexandrina. Fala mais para ali, Graça. Mais para ali. Ups, isso. Não cair. Cheguem mais para cá. Digam lá que eu não estou bem no meio desta juventude. Digam lá. Estou bem no meio desta juventude. Estas irmãs têm feito um trabalho silencioso. Nós nem sabemos muito bem tudo o que elas fazem. Mas sabemos que há uma terça-feira por mês em que elas passam aqui o dia. Começam por fazer ginástica e algum exercício, algum movimento. Têm sempre o seu estudo bíblico e depois têm vários trabalhos. Com esses trabalhos, elas vão vendendo aquilo que vão fazendo e têm contribuído para ajudar a pagar o empréstimo que a igreja tem ao banco. Nós já não temos falado nisso há muito tempo, se calhar há muitos irmãos que até pensam que já pagámos tudo. Mas, é envergonhada, não quero vir. Mas elas têm contribuído com os seus trabalhos para ajudar exatamente a liquidarmos o empréstimo que temos. E, meus irmãos, elas têm abençoado outros. Abençoamos, por exemplo,
abençoamos muita gente, porque às vezes também ajudamos pessoas que nos vêm até nós e que precisam de alguma coisa e nós estamos disponíveis. Abençoamos numa palavra de amizade, de amor, porque estamos ali umas para as outras. E tem sido um tempo, é um tempo que, isto foi um sonho que a Isolina teve, ela não está hoje, que ela hoje faz anos de casada e foi sair com o seu marido, e não está hoje, mas este sonho já vem de há muitos anos, com a Isolina e um grupo pequeno de irmãs. Quando as instalações foram inauguradas, pudemos então começar a fazer coisas diferentes porque temos espaço. Então, estamos a ver algumas imagens. Estas imagens foi do último, nem sei, uma mini conferência que tivemos com a nossa irmã psicóloga, a Roselota, que vem-nos falar sobre a depressão e como isso é importante. Abrimos a igreja, só que ela veio durante a semana, e agora há um projeto para que ela venha também para nos ensinar a envelhecer. O processo de envelhecimento, o que é que podemos fazer para termos um envelhecimento ativo? Porque na palavra de Deus diz que ainda na velhice daremos frutos e estaremos cheios de força e de vigor. Pode não ser o vigor físico, mas é o vigor espiritual, que é isso que o Senhor quer de nós. Portanto, muita coisa podemos fazer. Este slide, o anterior, se faz favor, este slide, como sabem, uma irmã nossa foi mastectomizada. Tiraram-lhe um peito, uma mama. Graças a Deus ela está muito bem. Quando ela veio, ela trouxe um coração, até podíamos ter trazido, um coração daqueles debaixo do braço, porque o impacto não é tão forte, e então a Liga Portuguesa contra o Cancro de Pombal iniciou este projeto. Nós achámos muito interessante e voluntariámo-nos para fazer. Contactámos a Liga Portuguesa contra o Cancro de Coimbra. Eles enviaram enchimento, enviaram etiquetas, fizemos pelo menos uns 50 corações, deve ser, e 47 estão a irmã Esmeralda é a nossa costureira mora. Ela não para. Eu acho que ela já nem dorme. Portanto, já vai na 45ª, pelo menos, saquinha, porque é uma saca de pano também. Está ali a Zaira com uma saca e outras tantas dobradas, que enquanto as mulheres estão operadas, claro que têm drenos, e os drenos vão dentro daquele saco. E é uma forma mais suave, mais harmoniosa, porque nós mulheres atendemos a pormenores. Há também aí um outro slide, podes passar mais slides. Há aí mais slides de uns gorros. Isto foi, também fazemos isto. Esta nossa irmã que está ali ao fundo já faleceu. É a nossa irmã Lúcia. Portanto, foi uma visita que se fez também no dia do aniversário dela. Podes passar, se faz favor. Isto foi uma ida ao lar da Póvoa, visitar a nossa irmã Maria Leandro também, num dia do aniversário dela. Podes continuar. Isto já mostramos, mas já mostramos. Ali eu só pus esta porque me tocou muito. Está ali a nossa irmã Zelda, que partiu este ano há pouco tempo, e também estava sempre presente com muita alegria, e sentimos muitas saudades dela. Vamos continuar. Antes desta deve haver. Não há? Pronto, é aqui. Estes foram. Eu tenho uma amiga que teve um bebê prematuro, nasceu com 1 quilo e pouco, e percebi que, estava aqui perto na maternidade, na neonatologia em Caldas da Rainha, percebi que havia dificuldade de arranjarem botas e gorros. Os bebés, quando nascem muito pequenininhos, não se vestem, estão dentro das incubadoras, mas como perdem muito calor pelas extremidades, cabeça e pés, então mesmo nus, com fralda, põem gorro e botas. Então o que é que nós fizemos? Mãos à obra, e fizemos 37 gorros e 37 conjuntos de botas que fomos levar à anterior, se faz favor, Guilherme, a anterior,
que é lá na neonatologia, está lá a enfermeira-chefe e as outras das Caldas da Rainha, e aquele bebê tem 1 quilo, tá? Não sei se conseguem perceber, está ali um bebê ao colo que tem 1 quilo. Pronto, são alguns dos muitos projetos que podemos fazer. E entregámos um cartão também, e enquanto uma das enfermeiras, com versículos bíblicos, ia dizer que era com amor que o fazíamos, identificávamos, claro, como sendo um grupo de mulheres da Igreja da Alcobaça, e uma das enfermeiras que leu, que se pôs um versículo que, para que Deus as continuasse a encaminhar nos seus passos, para que fossem bênção. E eu percebi que ela ficou com os olhos marejados de lágrimas. É assim que podemos fazer a diferença na vida dos outros, e é assim que queremos continuar. Muito obrigada por nos ter chamado. Muito obrigado a todas, minhas irmãs. Como veem, podem ir aos seus lugares. Como veem, não há idade para pararmos, porque Deus sempre nos usa de uma maneira ou de outra, e nós temos sido também abençoados e abençoadores com todo o trabalho que é feito pelas nossas irmãs aqui na igreja. Continuem, não desistam. Lembro-me sempre que este grupo às vezes eram 2, 3 irmãs apenas. Hoje contamos às vezes chegam a ser quase 30, não é? Que se reúnem aqui para estarem juntas. Meus queridos, estas eram as informações que queríamos dar. Apenas aqui um pedido do nosso irmão José Moreira. Continuamos a ter algumas obras disponíveis. Se quer aprender uma coisinha mais, alguns aspectos mais sobre a humildade, está aqui uma obra, o nosso irmão José Moreira tem à disposição. E também, jovens, há aqui um livrinho que se chama Fogo no Parquinho. Fogo no Parquinho tem a ver com o tempo de namoro. Eu acho que namoro é para a vida toda, por isso, mesmo aqueles que já temos mais alguma idade, podemos continuar a aprender com as ligações que precisamos de ter ao nosso cônjuge, à nossa esposa, ao nosso marido. Obrigado, José. Aqueles que desejarem, por favor, contactem o nosso irmão José Moreira. Meus irmãos, este é o tempo de nós nos lembrarmos daqueles que estão no ministério missionário. E eles têm necessidade que nós oremos por eles, mas eles também têm necessidade que nós nos lembremos dele nas nossas contribuições. E a nossa igreja há muito que estabeleceu fazer um desafio, separar €1 por semana para entregarmos aos nossos missionários. Então, todos aqueles que desejarem, aqueles que separaram o euro durante a semana, podem agora fazer a sua entrega neste momento. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja dor que me una a ti, sempre te sou. Vamos ficar de pé. Nós queremos ficar mais perto do nosso Deus e queremos que Ele fale ao nosso coração esta manhã.
Vamos disponibilizar-nos para ouvir a sua voz. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus de ti. Minha alma cantará, minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, com o Senhor nos céus irei, então me alegrarei. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus de ti. Parece quase um contrassenso nós cantarmos isto, não é? Quando a morte vier chamar, como é que eu posso estar alegre? Certamente eu posso estar alegre apenas por uma razão. É porque eu sei a quem pertence a minha vida e eu sei em quem confio. Eu sei quem é o meu Salvador, eu sei quem é o meu Senhor, eu sei quem é aquele que governa efetivamente o meu viver. E eu sei que partindo deste corpo, eu irei viver a eternidade com quem? Com o Senhor, com Deus. Vou pedir ao nosso irmão Jaime o favor de nos dirigir numa palavra de oração. Santo, Santo, Senhor Deus, nós bendizemos o teu nome, Senhor, apesar de nós, apesar de corrompidos, pecadores, o Senhor tem olhado para nós com amor e com misericórdia, e a tua misericórdia é a causa de Deus sermos crucificados. Deus, muito obrigado, Senhor, pela transformação que o Senhor fez em nossas vidas. De miseráveis pecadores, ó Deus, nós estaremos junto contigo no teu reino, agora transformados e glorificados, estaremos no gozo da tua presença, da comunhão contigo com os nossos irmãos. Nós nos alegramos, ó Deus, nisso. Nós nos alegramos em sabermos que a morte física não é o fim. Amém, Senhor. Entraremos eternamente, ó Deus, contigo, no gozo da tua presença, com uma alegria que não podemos imaginar, ó Deus. E isso só o Senhor pode nos conceder. Somente o sacrifício de Cristo, como nosso representante na cruz, uma morte tão dolorida, tão dolorosa, em nosso favor, sendo nós seus inimigos. Muito obrigado, Deus, por esse amor que chega a ser incompreensível pela sua grandeza. Deus. Louvamos o teu nome, ó Deus, e que possamos ter realmente essa alegria em nossos corações. Sabemos e ansiarmos por estarmos na tua presença, estarmos unidos contigo. E em nome de Jesus, guiados no seu sacrifício, nós Amém. Vamos ainda ler a palavra do Senhor. Vamos ler este texto de 1 Coríntios 6, 20 e 1 Pedro 1, 18 a 22. Vamos fazê-lo em uníssono. Porque fostes comprados por bom preço.
Glorificai, pois, a Deus no vosso coração e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como em prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade. Não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Meus irmãos, nós estamos aqui porque foi pago um alto preço. Efetivamente, o Senhor pagou esse preço por nós. E nós o recebemos como uma dádiva que Deus nos dá. Por isso nós podemos dizer que somos filhos do Deus vivo. Amém? Foi pago um alto preço. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Teu irmão que está ao teu lado, diz-lhe: é bom ser teu irmão na fé.
É bom ser teu irmão na fé. É bom ser vosso irmão na fé. É bom sermos irmãos na fé. É bom sabermos, fazermos parte da família do nosso Deus. É bom saber que para além de tudo o que existe, Deus é Rei, Deus é Senhor. Nós nos devemos alegrar. Nós devemos viver vida com esperança e vida com propósito. Para além dos reinos, para além de tudo, o Senhor é o nosso Deus. Além dos reinos, além dos reis, das criações e de todo o poder, além do homem, além do conhecer, Ele é Deus e sempre é Senhor. Além de tronos, além dos reis, das maravilhas que o mundo conheceu, além de tudo, além de qualquer bem, sua dignidade vai muito além. Pensando em mim, meu Senhor. Sim, nós temos que nos lembrar que lá na cruz Jesus ficou sozinho. E Ele suportou aquilo tudo porquê? Por uma simples razão, porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Para além de tudo o que nos rodeia, nós devemos sempre lembrar isto. Lá na cruz, Ele demonstrou um amor absolutamente incomensurável. Não há outro igual. Porque aquilo que me estava destinado a mim, o meu pecado, Ele o cravou na cruz. Amém? E por isso nós hoje podemos dizer que somos filhos do Deus vivo. Para além dos reinos, para além de tudo que nos rodeia, nós devemos nos lembrar do grande amor que Deus tem por cada um de nós. Lá na cruz, Lá na cruz, Ele morreu por nós, abandonado e sepultado foi seu valor. Ninguém reconheceu, Ele suportou. Pensando em mim, meu Senhor. Lá na cruz, Ele morreu por nós, abandonado e sepultado foi seu valor. Ninguém reconheceu, Ele suportou. Pensando em mim, meu Senhor. vamos poder sentar e dar oportunidade aos nossos mais pequeninos
poderem ter agora a sua participação. Vamos lá, eles hoje estão desfalcados, alguns estão no acampamento, não estão por aqui, mas são poucos, mas bons, não é? Professora. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Ele é o brilho dos vales, a estrela da manhã. Ele é o pão da vida, todos devem conhecer. Muito obrigado pela vossa participação esta manhã. Todos devem, de facto, conhecer. Mas, irmãos, vamos ainda fazer a leitura bíblica, Hebreus capítulo 12, para lermos o verso 2 e o verso 3. Vamos fazê-lo em uníssono também esta manhã. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueças, desfalecendo em vossos ânimos. Não devemos desfalecer em nossos ânimos. Como é prática na nossa igreja, nós, nesta altura, entregamos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas para que haja sustento na sua casa. Nós o fazemos em ato de culto, demonstrando que em tudo confiamos no nosso Deus. Aqueles que nos visitam não devem sentir a obrigação de participarem da oferta. Se o quiserem fazer, façam-no com alegria para o Senhor. Os nossos irmãos diáconos irão fazer o levantamento da oferta neste momento, enquanto nós cantamos exatamente este cântico, ao olhar para a cruz. Justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar para a cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador.
E essa é a nossa esperança. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Se você foi alcançado por essa graça, cante conosco. E ao olhar pra cruz Eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém, Jesus. Aleluia. Se vão embora, fiquem aqui. Eu acho que é bom eles permanecerem cá, não é? Amém. Eu acho que sim. Fazemos já uma assembleia de igreja, eles ficam já cá também, não é? Mas, irmãos, de facto, é uma letra profunda que tem este sentimento tão sério, mas ao mesmo tempo tão profundo, e que de facto nos deve fazer sempre pensar o que merecíamos nós. Neste momento nós vamos agradecer ao Senhor nosso Deus as ofertas levantadas, vamos pedir a sua bênção para elas. Mas como é prática na nossa igreja, nós queremos dar oportunidade a algum irmão ou irmã que deseja que nós oremos por si, por algum assunto que está na sua vida, por alguma ação de graças, por uma bênção recebida, alguma coisa que esteja a apertar o seu coração. Se o irmão quer que nós oremos por si, por favor, fique de pé no seu lugar. Não vamos perguntar o seu nome, não vamos perguntar qual é o assunto, não vamos fazer qualquer pergunta, vamos apenas orar por si. Vamos pedir ao Senhor que esteja presente na sua vida. Pode ser uma vida de gratidão, pode ser uma vida de intercessão, seja aquilo que for, aquilo que desejarem. O irmão fique de pé no seu lugar e nós iremos orar neste momento por si. Eu vou pedir ao Levi que o faça neste momento. Pai, aqui estão os teus filhos, olhando para ti, sabendo que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Diante de ti não há causas impossíveis, Senhor, e nós nos rendemos aos teus pés, confiados que
Nas tuas mãos está todo o poder, toda a autoridade, todo fazer e desfazer. Todo o domínio e todo o controle, Senhor, pertencem a Ti. Nós colocamos as causas dos nossos irmãos diante do Teu altar nessa manhã. Tu tens poder de mudar qualquer realidade, Senhor. Nós confiamos a Ti. Confiamos a Ti, Senhor, essas vidas, seus desafios. E pedimos, Senhor, que o Senhor se incline com misericórdia sobre cada um de nós. Ouça o nosso clamor, Senhor. Ouça a nossa oração. Recebe o nosso culto e a nossa adoração. Porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Meus irmãos podem sentar. Pastor Pablo, palavra do nosso irmão que nos vai trazer a mensagem da parte do nosso Deus. Bom dia, meus irmãos. Eu confesso que nem sequer consigo começar ainda. O meu coração está radiante. Ter aqui pessoas tão especiais que a gente já não via há algum tempo é tão bom. É família. E outros que se calhar nos vimos semana passada, mas estamos juntos de novo. E ontem, durante o tempo que tivemos aqui na nossa festa, quando estávamos no culto, a orar, a cantar, foi mesmo um sentimento de coração a transbordar. Porque de facto, no final, o que é que realmente importa? Quando tudo acaba, o que é realmente importante? Já se perguntaram isso? Sabem, algumas pessoas medem o valor, o fim, se calhar por as conquistas pessoais. Eu fiz isso. Eu consegui aquilo. Eu cheguei aqui ou acolá. Há pessoas que vão medir pelo tamanho da conta bancária. No final de tudo, estou a deixar uma conta bancária bem gorda para os meus filhos e netos. Eu consegui ter aquela casa, aquele carro. Há outros que vão medir no final o que realmente importa pelos títulos adquiridos. Eu sou mestre nessa área, doutor naquela, pós-doutor em... Há gente que no final mede pelo currículo. Eu trabalhei aqui, eu fiz aquilo e aquilo outro. E para ti? O que é que importa no final das contas? Sabem, quando as luzes apagam, quando toda a agitação para, e chegamos mesmo ao final, e sim, vocês sabem, andamos a estudar a carta de Paulo a Timóteo, é literalmente o final da vida que estamos a falar. Quando olhares para trás, no final da tua vida, se tiveres essa chance de ter ali minutos finais de reflexão e ver a tua vida em perspectiva. Aliás, muita gente que passa por uma experiência de quase morte diz que vê a vida como um filme a passar. O que realmente importa? O texto que nós vamos olhar hoje não é bem o final, mas é o começo do fim. Eu vos disse da última vez que agora Paulo vai começar a falar de trivialidades. É quase isso. É mesmo as luzes apagarem, a carta a terminar. Ele já não quer dar conselhos. Ele já não quer ensinar mais nada. Ele começa mesmo a olhar para trás e a pensar tudo o que passou na sua vida
e a dizer o que realmente importou para ele, como ele mede o seu final. E eu desafio os meus irmãos a abrirem em 2 Timóteo capítulo 4, e nós vamos ler apenas do verso 9 ao 13. 2 Timóteo capítulo 4, versos 9 a 13. E diz assim a tradução que tenho em minhas mãos de 2 Timóteo 4, 9 a 13. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando mais o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. E quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, e vamos orar mais uma vez. Deus e Pai, eis-nos aqui, Senhor, nessa manhã, olhando para a Tua palavra, e eu te peço que fale ao nosso coração nessa manhã, que o Senhor possa de facto trabalhar em nós, e que não seja, Senhor, a minha incapacidade humana um limitador para aquilo que Tu queres fazer nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, na semana passada, nós todos ouvimos a pregação mais esperada de todas. Combati o bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé. Paulo, de facto, chega ao fim. E agora, com o apagar das luzes e sem público, por assim dizer, permita-me a expressão, ele vai começar a ser mais humano. Já não há ninguém para impressionar. Sabem, os meus adolescentes e jovens me chamam de Pablo, não pastor. E alguns pais isso causa confusão. É pastor Pablo. Não, é Pablo, está tudo bem. Mas quando estamos em ato de culto, assim, vamos falar com o pastor Pablo. Pronto, ok, o momento exige. Mas quando as luzes apagam, quando estamos sem ninguém à frente, não há motivos para tentar refinar a coisa. E é exatamente onde chegamos. Paulo já escreveu tudo o que tinha para escrever. Ele vai começar agora as suas despedidas. Agora como se estivesse sozinho, a olhar para um espelho. O bom e velho Paulo. Não o apóstolo fantástico dos gentios que fez e aconteceu. Só o Paulo. A refletir na sua vida. Eu já não preciso escolher as palavras. Eu já não preciso me preocupar. E no final de tudo, ao olhar para a sua vida, sabem o que realmente importa para Paulo? Pessoas. Se vocês repararem, só nesses versículos que lemos, foram 5 nomes. Se continuarmos até o final da carta, como vamos continuar na próxima semana, são mais 9 nomes. É a maior reunião de nome de pessoas das suas cartas. Na sua última carta, no final de tudo, ele começa a escrever nome de pessoas. Porque são elas que importam. Demas, Crescente, Tito, Lucas, Marcos, Tíquico, o próprio Timóteo. Sabem? A verdade é que no final de tudo, sempre o que vai importar mais são as pessoas. De nada vale seres rico se não tiveres ninguém para partilhar a tua riqueza. De nada vale seres alguém letrado e com toda a sabedoria se não tiveres ninguém para dividir isso. De nada vale ser alguém que gasta a sua saúde de uma forma fantástica, que corre, que tem ali saúde para dar e vender, se no final, quando estiveres debilitado, não tiver ninguém para cuidar de ti. Pessoas são importantes. É com elas que dividimos as alegrias e as tristezas.
as lutas e as vitórias. No final, todos somos seres humanos de carne e osso que precisamos uns dos outros. Se voltarmos a Gênesis, lá no primeiro capítulo, nós vamos ver que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus nos fez com características dele, e uma das suas características é ser relacional. Deus nos fez para se relacionar conosco, e mesmo estando homem e Deus, porque sim, no princípio, depois que Deus criou, estava o homem e Deus, ele olha e diz: não é bom que o homem esteja só. Deus já estava lá, e ainda assim, ele diz: é preciso mais qualquer coisa. Vocês precisam de pessoas. O problema é que nós nos isolamos em bolhas, porque aprendemos que se calhar não devemos confiar em ninguém. Até citamos a Bíblia: maldito o homem que confia no homem. E começamos a nos isolar e a viver a nossa vida de maneira como se não precisássemos nos relacionar. Mas nós precisamos. Nós somos feitos para isso. E é por isso que a primeira coisa, depois de falar tudo o que tinha para falar, depois de explicar tudo, Paulo vai revelar o seu lado humano e vai dizer: Timóteo, anda cá, vem ter comigo. Eu tenho saudades de ti. Eu sinto a tua falta, Timóteo. Eu estou a precisar de um amigo. Eu estou a precisar de um abraço. Procura vir logo ao meu encontro. Timóteo, eu já não tenho muito tempo. Eu vou morrer entretanto. O que eu preciso é comunhão, Timóteo. O que eu preciso é estar bem com Deus e estar bem contigo. Reparem, Paulo podia ter escrito: Timóteo, faz lá um movimento com a igreja. Junta todos eles. Escreve uma carta a César. Faz aqui um movimento para me libertar. Timóteo, faz um grande levantamento de ofertas, porque eu vou morrer e quero uma última refeição daquelas. Não. Só vem ter comigo. Eu preciso de ti. Nós cantamos tantas vezes essa canção. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. E, como diria um irmão aqui da igreja, às vezes cantamos isso a olhar para as paredes ou para o teto, ou de olhos fechados. Precisamos mesmo uns dos outros. Deixa eu te dizer, sozinho, se calhar vais mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Nós precisamos uns dos outros. E Timóteo era aquele amigo, aquele filho na fé, aquela pessoa mesmo especial. E meus irmãos, sejamos sinceros, nós temos uma pessoa especial. Nós não somos iguais. Todos somos de igreja, todos somos família, mas tem aquela pessoa que só de estar ao pé a gente sente-se bem. Só de nos dar um abraço parece que o nosso dia reinicia. Timóteo era essa pessoa para Paulo, e Paulo diz: eu estou a precisar disso, eu estou a precisar desse gás. Eu preciso sentir isso. Permita-se ser essa pessoa na vida de alguém. E permita essa pessoa entrar na tua vida. Nós fechamos em cascas e mais cascas, com medo de ser feridos. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, o grande evangelista no final, o que ele quer é exatamente isso. Ele quer essa pessoa ao pé dele. Porque a ideia sempre foi essa: ide fazei discípulos de todas as nações, ensinando, dia a dia, partindo o pão, chorem juntos, alegrem-se juntos. Eu digo isso na classe de integração praticamente todos os domingos. Eu não consigo ser igreja sem ser família. É a única forma que eu sei. E se calhar os irmãos dizem: pois, pastor é imigrante.
está em outro lado. Não, no Brasil eu já era assim. Eu tinha uma família de sangue. Mas eu não consigo ser igreja sem ser família. Sem partilhar as dores, as felicidades, as lutas e aflições. O problema é que a gente tem medo de se machucar. E deixa eu te dizer, isso vai acontecer também. Reparem, é exatamente o que ele diz no verso 10. Demas me desamparou. Demas não aguentou. No bom brasileiro, ele não aguentou a pressão. Foi demais para ele. Demas estava com Paulo no início. Esse é o tal tipo que está lá registrado na carta aos Colossenses. Ele começou a andar com Paulo. Mas era difícil andar com Paulo. Gente, o homem era açoitado. O homem foi dado como morto várias vezes. Era perseguido aqui e acolá. Tinha que sair a correr no meio da noite. Descer por um cesto. Pá, era difícil ser amigo do homem. Demas não aguentou. E isso é outra coisa que precisas perceber. Nem todos que começam a caminhada contigo vão terminar a caminhada contigo. Deixa eu dizer de novo. Nem todos que começam a caminhada contigo vão terminar a caminhada contigo. E está tudo bem. Por vezes é necessário. Eles fazem parte da tua história. Eles vão te ensinar coisas. Eles vão viver momentos especiais contigo. E esses momentos não são deitados fora porque ele já não está na tua vida. Demas foi alguém importante para o ministério de Paulo. Está lá na carta aos Colossenses. Só que ele não aguentou. Ele foi embora. Ele não apostou toda a fé. Ele só parou de andar com Paulo. E Paulo fala com alguma saudade. Ele não diz, epá, eu não quero ver esse incircunciso. Não. Ele só diz, olha, Demas me desamparou. Ele amou mais o presente século e foi para Tessalônica. Ele preferiu os valores desse mundo. Ele fez uma escolha. O problema é que a gente quer controlar a escolha dos outros. Tu não podes controlar a escolha de ninguém. A gente dá conselhos. A gente ora. A gente tenta. Mas no final, cada um faz a própria escolha. E nós temos que aprender a conviver com isso. Ele foi. Eu fiquei. Mas, meus irmãos, o nosso compromisso com o reino de Deus, o nosso compromisso com Jesus, não pode depender do compromisso dos outros com Jesus. E nem das nossas relações com as outras pessoas. Ele foi. Eu fiquei. Seguindo o texto, Paulo vai começar a falar de uma forma como parece que ele está completamente sozinho e abandonado. Quando chega ao fim, na hora final, Paulo vai dizer, só Lucas está comigo. Lembram-se quem era esse Lucas? O médico amado. O mesmo que escreveu Lucas e Atos. Aquele citado em Colossenses capítulo 4. Alguém que entra na vida de Paulo. Ali em Atos capítulo 16. Na segunda viagem missionária. E depois disso não desgruda mais de Paulo. Por nada. Ele começa a caminhar ao lado de Paulo até a prisão. E reparem, todos foram embora. A gente já vai falar sobre isso. Todos vão embora, só Lucas ficou. E a gente olha para Paulo e fala, tadinho, parece tão sozinho. Sozinho, Lucas estava lá. Lucas é alguém que agarrou na vida de Paulo e não saiu mais, irmãos. Só que, às vezes, como a gente já foi tão ferido em outras relações, as pessoas importantes que vão entrando na nossa vida a gente deixa de lado e parece tipo, só Lucas ficou. Lucas se recusa a sair do lado de Paulo e fica até o fim. E parece, dá a entender, não é o que acontece, mas dá a entender como se ele fosse desprezado. E isso deve ser uma lição para nós. As pessoas que entraram na tua vida depois podem ter tanto valor que tu nem fazes ideia. Não se fecha às novas amizades. Não se fecha aos novos relacionamentos.
Deus quer colocar pessoas na tua vida para te ajudarem na caminhada. E se tu estás ferido com algo que passou e não deixar essa pessoa entrar, vais ser um solitário para o resto da vida. Lucas está comigo. Por quê? Porque Crescente foi para a Galácia. Ele era necessário lá. O reino está a crescer e Crescente foi fazer o reino crescer. Desculpem a piada. Depois, nós temos outras pessoas ainda. Crescente para Galácia. Tito para Dalmácia. E enviei Tíquico a Éfeso. Paulo está sozinho. Porque escolheu. Ele mandou as pessoas irem. Permita-me a expressão, ele era o chefe. Ele viu o reino a crescer. E sim, ele estava sozinho. Sim, era o fim. Mas ele diz, desculpa, vocês não vão ficar aqui comigo, vocês vão trabalhar. Eu estou na prisão, para mim está a acabar, mas vocês vão trabalhar. Vão! O reino precisa continuar. E deixa eu te dizer uma verdade agora que não vais gostar. O reino é mais importante do que a tua vida. A igreja é mais importante do que você. As almas que precisam ser salvas por intermédio da igreja são mais importantes do que as tuas nuances, do que as tuas particularidades. Ai, ninguém liga para mim, ninguém se importa. Para já com isso. Paulo estava sozinho no fim. Porque escolheu, porque era mais importante a missão. Ele ficou sozinho, mas a missão continuou. No final a missão importa, a missão é muito maior do que eu e tu. Por que um soldado se sacrifica na guerra? Porque é mais importante lutar pela pátria do que a própria vida. A nossa pátria não é aqui. Nós precisamos lutar pela pátria celestial. E antes de terminar, e estamos mesmo a caminhar para o fim, porque ainda temos ceia do Senhor, Paulo dá-nos 2 lições brutais. Sem querer, porque eu volto a dizer, essa parte de Paulo não está a tentar ensinar nada, mas ele dá 2 lições brutais. A primeira delas é, traga os meus livros e pergaminhos. Paulo, primeiro estás a morrer, estás numa prisão. Segundo, tu és o Paulo. Achas mesmo que precisas aprender mais qualquer coisa? Sempre é tempo para aumentar o meu relacionamento com Deus. Sempre é tempo para aprender mais qualquer coisa. A gente acha que já sabe demais. E eu não vou EBD. Aquilo é só o beabá. Eu já passei disso. Já estou muito à frente. Não preciso estar na culturação. Não. Eu oro em casa. Para mim, de casa... E não estou a dizer aqueles que entram via Zoom, está bem? Eu em casa oro a hora que eu quiser. Nós precisamos aumentar o nosso relacionamento com Deus. Precisamos valorizar a palavra de Deus. Paulo no final da vida vai dizer, traz os meus pergaminhos, traz os meus livros, porque eu preciso de mais ainda. E para terminarmos e avançarmos para a ceia, a última lição diz-nos muito sobre a mesa do Senhor. Depois que ele diz que só Lucas esteve com ele, ele pede para trazer quem? Vejam na vossa Bíblia. Quem é Marcos? Não se lembram, pois não? Sim, esse Marcos é João Marcos, o escritor do Evangelho de Marcos. Tá, e daí? Ainda se lembram da primeira viagem missionária de Paulo em Atos 13? Houve um desentendimento daqueles entre Paulo e Marcos. O desentendimento foi com Marcos. A questão é que ele era primo de Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. A verdade é que por isso depois eles separam-se. Paulo vai com Silas, Barnabé vai com Marcos. Eles brigaram e desentenderam-se. Paulo diz, eu não quero mais andar com ele.
A segunda viagem já não é junto, a terceira também não. Tudo foi passando. Estamos chateados, temos opiniões diferentes, achamos que as coisas não são assim. Mas agora que as luzes apagaram, agora que eu cheguei no fim, se calhar eu fui imaturo. Se calhar eu não soube bem gerir as coisas. E a nossa briga lá atrás não era assim tão importante. Ô Timóteo, traz-me Marcos. Ele me é útil para o ministério. Eu não concordo com ele. Nós brigamos e chateamos-nos. Mas afinal, eu ando aqui a minha vida inteira a pregar sobre graça, perdão, amor, arrependimento. E se isso não fizer sentido na minha vida, não vale de nada. Traz ele, por favor, porque ele é útil. Tão útil que depois disso, ele vai escrever o primeiro evangelho escrito. Sim, eu sei, na sua Bíblia aparece Mateus antes, mas o primeiro a escrever foi Marcos. E ele serve de base para Mateus e Lucas depois. Nós vamos participar da mesa do Senhor daqui a nada. E deixa eu te dizer uma coisa. Olha para isso como apagar das luzes. Bota de lado aquilo que andas a carregar. Deixa para lá as coisas menos importantes e foca no que realmente importa no final de tudo. Libera perdão de uma vez. Pede perdão se for preciso. Ah, mas eu não errei, quem errou foi ele. Não importa, Timóteo. Traz-me lá Marcos. Eu preciso resolver isso, já está. Não vale a pena. Eu estou a chegar no fim, eu vou levar isso para a cova. Não. Porque se não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, também não nos perdoará o nosso Pai que está no céu. Meus irmãos, o desafio da palavra do Senhor é muito claro. No final de tudo, as pessoas, a palavra, o perdão. Que Deus nos abençoe. Pedir aos nossos irmãos diáconos o favor de virem à frente. Este é um momento especial, sempre que vivemos na igreja, quando recordamos o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Quando aprendemos dele que nós devemos fazer isto em memória dele. E de facto, este é um tempo para a igreja, um tempo em que nós lembramos que na cruz Jesus pagou o preço para nos dar perdão e para nós também sermos desafiados a ministrar perdão aos outros. Para aqueles irmãos que estão connosco esta manhã, e são vários de outras igrejas, aqueles que já deram o seu testemunho nas águas do batismo, nós convidamos a participar da ceia connosco. Para aqueles outros que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador, não deram o seu testemunho nas águas do batismo, nós pedimos que não o façam, porque a própria palavra de Deus nos diz que se o fizerem, fazem-no para a sua própria condenação, porque não conseguem discernir o corpo e o sangue de Cristo. Então, este é um momento que não é apenas um ato religioso, muito menos isso. Ele é um ato de identificação com o nosso Deus. Um ato em que nós dizemos em quem acreditamos e por que acreditamos. E esta é a nossa esperança, esta é a nossa certeza e esta é a nossa convicção. Ainda neste sentimento, vou pedir à nossa irmã Isabel Granada que nos dirija numa palavra de oração. Obrigada, Paizinho, por podermos estar reunidos em Teu nome
à volta da mesa, Senhor, neste memorial que Tu nos deixaste, para nos lembrarmos do Teu amor, do sacrifício que fizeste por cada um de nós e o que isso implica na nossa vida. Que de facto vivamos uma vida de que Te honre e de que seja um aroma suave que chegue até aos céus. Que Tu Te alegres com a vida de cada um de nós, com aquilo que fazemos, que pensamos. Ó Pai, muito obrigada pelo corpo simbolizado neste pão, que nós sejamos de facto chamados e que vivamos de acordo como filhos Teus, Paizinho. Obrigada pelo Teu amor e obrigada pela Tua presença em cada um de nós, no nosso dia a dia. Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Jesus, nos reunimos aquecidos por Sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. O nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por Sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui. Este é o meu lugar, no perdão que tenho em Ti, aprendo a perdoar, no nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por Sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Paulo dizia a Timóteo para trazer Marcos consigo. De facto, como nos foi explicado, eles tinham-se desentendido. Mas uma das coisas que Paulo aprendeu a fazer foi exatamente a exercer o perdão. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que este é o maior desafio que o cristianismo faz na vida dos homens. Nenhuma outra religião ou fé pronuncia o perdão como algo fundamental. Só o cristianismo. E meus irmãos, o ato que nós estamos a praticar, pensando bem, é um ato de perdão. Como é que nós somos convidados a recordarmos Cristo na cruz, se não pelo perdão e pelo amor? Jesus nos perdoou. Ele estava a ser crucificado e Ele dizia: Pai, perdoa-lhes,
porque eles não sabem o que fazem. E hoje a voz de Jesus diz isto: muitos o desprezam, e Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles nos desprezam e não sabem o que fazem. Neste dia que a igreja lembra que nós não podemos desprezar o Senhor Jesus, que nós nos lembremos que o perdão deve ser exercitado, deve ser dado e deve ser recebido. E nós precisamos de viver uma vida de perdão, porque foi assim que o Senhor Jesus viveu e foi assim que Ele nos ensinou a viver. Em memória do Senhor Jesus, comamos deste pão. Vamos ainda ter uma palavra de oração orando com a nossa irmã Manuel. Amado Jesus, esta é uma manhã em que nós estamos aqui uma vez mais para cumprir o Teu propósito, para cumprir o Teu convite de fazermos isto em memória de Ti. Amado Jesus, neste momento e nesta circunstância fica sempre difícil, ficamos sem jeito perante a dimensão de tudo aquilo que Tu fizestes por nós. Este cálice que temos nas nossas mãos é significado do Teu sangue derramado naquela cruz por cada um de nós. Aqueles 3 pregos que Te fixaram à cruz foram 3 pregos com que as contas ficaram saldadas. As contas do nosso passado, as contas do nosso presente e as contas do nosso futuro. Pai querido, é-nos difícil, com os olhos carnais, visualizar esse futuro, mas a nossa esperança e a nossa expectativa é imensa. Tenho tanto propósito no meu coração e estou certo que todos os meus irmãos reunidos aqui nesta manhã, que têm o propósito de um dia se encontrarem contigo e sentirem o Teu abraço, sentirem o Teu afago. Pai, obrigado por este tempo em que podemos recordar-te, em que podemos lembrar-nos da importância que Tu nos dás, em que podemos lembrar-nos que somos a geração eleita, o sacerdócio real, e que estamos aqui para anunciar a todos os outros, aqueles que militam ainda nas trevas, o valor da Tua maravilhosa luz. Querido Espírito Santo, em todo o tempo, em todo o lugar e em toda a situação, faz-nos lembrar qual é o propósito de Jesus para cada um de nós. Qual é a missão que temos que desempenhar como igreja em todo lugar onde a planta do nosso pé estiver pisando. Te agradecemos por este tempo, te agradecemos por esta igreja. Pai, que Tu nos possas abençoar, guardar e proteger e, acima de tudo, possas reforçar a nossa fé, o nosso entusiasmo e a nossa esperança em continuar em frente. Graças Te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quem serve o vinho e parte o
Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Meus irmãos, muitas das vezes eu procuro imaginar a última ceia. Procuro estar de fora a olhar aquele quadro. O Senhor Jesus com os seus discípulos, sabendo exatamente o que o esperava, sabendo que o momento difícil de ir à cruz estava ali, bem presente na sua mente. Num momento extremamente difícil de interiorização, Jesus olhava para aqueles homens com um amor absolutamente incomensurável. Se nós tivéssemos que selecionar um grupo de pessoas com quem trabalhar durante 3 anos, de certeza que nós não escolhíamos aqueles homens. Mas Jesus os escolheu. O trabalho foi feito com pessoas impreparadas, pessoas até de mau caráter. Mas Jesus os transformou. Jesus os moldou. Jesus lhes deu razão para viver. E são estes 11 homens que vão espalhar o Evangelho de tal modo que chegou até nós. Porque deixaram que o Espírito Santo do Senhor trabalhasse dentro deles. A obra fosse feita. O Evangelho fosse vivido com verdade e com empenho. Aquilo que tinham ouvido ensinaram. Por isso Paulo dizia à igreja: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O trabalho da igreja não é vão. O trabalho da igreja prospera. O trabalho da igreja faz todo o sentido. Porque a igreja é aquela que é capaz de arrombar até as portas do inferno para recuperar as almas perdidas. Meus irmãos, como igreja devemos testemunhar isso, lembrando-nos todo o trabalho que o Senhor fez por amor de cada um de nós. Em memória do Senhor Jesus, bebamos deste cálice. Vamos chegar de pé para cantarmos este último cântico, lembrando a bondade de Deus por cada um de nós. E desde já, meus irmãos, desejar que o Senhor vos dê uma semana abençoada, uma semana de alegria, todos vós, todos os vossos, e que sintamos, de facto, na realidade, no nosso viver diário, a bondade de Deus bem presente no nosso viver. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão
tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego todo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. De facto, Senhor nosso Deus, Tu és um Deus bom. Tu és um Deus bom porque Tu és o Deus único. O Deus que merece ser adorado, que merece ser honrado, que merece ser glorificado nas nossas vidas. Pai, muito obrigado por este tempo de culto. Muito obrigado pela exposição da Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu amor e pelo Teu perdão. E que a bênção de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, Seu amado Filho, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, desde agora e para todo o sempre. Amém.